Olá, amigos do Tribuna da Imprensa Sindical. Hoje estamos com convidados aqui que têm muito a dizer, tanto sobre o processo histórico brasileiro quanto a conjuntura atual do Brasil. Meus caros, se apresentem para os nossos caros telespectadores. Bom, boa tarde. Meu nome é Márcia Sibilis Viana, fui militante do PDT durante praticamente toda a minha vida. Fui deputada federal pelo partido também. E participo, junto com o professor Nildo e com os companheiros, desse movimento de Revolução Brasileira, porque acredito que o caminho bolivariano, o ideal de José Martí e o ideal de Simão Bolívar são fundamentais para que o Brasil siga a sua história e o seu rumo, que foi perdido por tantos anos. Bom, meu nome é Nildo Eurico, sou professor da Federal de Santa Catarina e pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Você já me conhece, eu sou o Daniel Mazola, editor do site Tribuna da Imprensa Sindical, e estamos aqui nesse bate-papo sensacional com o professor Nildo Eurico, que está fazendo um contraponto muito importante aí nessa pré-candidatura à presidência da República, que hoje realmente está muito carente de alguém que defenda uma bandeira revolucionária para fazer uma ruptura com o capital que tanto prejudica um projeto verdadeiro de nação. Obrigado pela presença, professor. É um privilégio estar aqui e quero dizer que é um privilégio conhecer hoje pessoalmente a Márcia, que é uma das figuras históricas aí do nacionalismo revolucionário brasileiro. Fico muito agradecido com a presença dela e estou muito satisfeito de conversar aqui com vocês. Professor, alguma dúvida para a gente começar esse bate-papo? A gente vai fazer uma roda de perguntas. Eu queria saber já de cara, sou eu um grande crítico do chamado presidencialismo de coalizão, que eu também pessoalmente considero um grande erro para que haja um governo sério e forte nesse país. Fala um pouquinho sobre essa trajetória que começou com o Fernando Henrique Cardoso, de implantar uma metodologia, um tipo de prática política tão nefasta, que está sendo prejudicial e só tem avançado no campo da corrupção no Brasil. Como é que você vê esse presidencialismo de coalizão, professor? Bom dia, obrigado. Bom dia. Isso é uma catástrofe, porque é a sabotagem da sociologia, do príncipe da sociologia brasileira, do que nós teríamos de melhor no regime político brasileiro, que é o presidencialismo. Por quê? Porque as massas não acreditam no parlamento. Historicamente, não é à toa que o Brasil derrotou 2 vezes o parlamentarismo. E não é à toa que a classe dominante brasileira, apoiada por Washington, sempre busca uma forma de sabotar o presidencialismo, porque o presidencialismo é a confiança do povo naquele que é seu líder. E isso é sempre perigoso na periferia capitalista, e especialmente na periferia capitalista latino-americana. Também é assim na Ásia e na África, mas é assim particularmente perigoso para as classes dominantes aqui. Porque é muito mais fácil, como está amplamente demonstrado, corromper 350, 400 deputados. Aqui no Congresso nós somos um covil de ladrões. E é um covil de ladrões que está glamourizado, digamos assim, por essa tese do presidencialismo de coalizão. Essa tese nasceu de um artigo muito pouco consistente, eu diria miserável intelectualmente, que é de um sujeito chamado Sérgio Abrantes, e que foi pego pelo Fernando Henrique Cardoso para justificar a falcatrua, toma lá da cá, negociata e a venda do Brasil. Então, é uma forma de sabotar o presidencialismo e é uma forma de o presidente da República, nesse caso Fernando Henrique Cardoso, se eximir de culpas, transferindo a responsabilidade para o Congresso Nacional. Nem vou dizer transferindo a responsabilidade, mas buscando cúmplice, na qual, particularmente, ele é quase uma vítima. Então, o que ficou cômodo para a classe dominante brasileira? Temos um regime presidencial, o parlamentarismo não passa na goela do povo, o povo não gosta do parlamentarismo, porque com razão não confia nos partidos políticos, e os presidentes, cúmplices dessa classe dominante, encontraram uma forma simpática de passar por baixo do nariz do povo essa tese. E eles se elegem presidente e responsabilizam o Congresso de todas as falcatruas que estão aqui. E ainda coloca o presidente como se fosse cativo. Cativo do quê? De um Congresso. Por quê? Para evitar uma coisa fundamental, Daniel, que é não convocar o povo na luta. Então, o presidencialismo de coalizão é o golpe da classe dominante, mas é também uma confissão dos presidentes, vou dizer de todos eles, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e nem o inominável Michel Temer, todos eles não confiam no povo. E não confiam no povo, então não convoca o povo para a luta política.
Esse é o ponto. Daí que é útil essa conversa de presidente de coalizão. E é útil porque daí o centro da política é o Congresso Nacional e não a mobilização das massas. Na história brasileira, Márcia conhece isso, qual era a virtude do presidencialismo? Inclusive com João Goulart, mas antes disso com Getúlio Vargas, a trajetória brasileira, mesmo com Juscelino Kubitschek, com todos, o que é? É o presidente mobiliza as massas. E depois da ditadura, então, essa interrupção. O presidencialismo de coalizão é um conto dos otários, uma jornada de otários, como diria o genial Alberto Guerreiro Ramos. Professor, antes de eu passar a bola para o companheiro Roger, só uma duvidazinha. O que te motivou para estar nessa corrida? Porque a gente sabe que uma corrida presidencial é uma coisa que demanda muito esforço, é uma luta árdua. São quantos pré-candidatos hoje no PSOL, professor? No PSOL são outros 3 e mais o convite que a direção nacional do PSOL fez para Guilherme Boulos, que é o dirigente do MTST, para ele ser o candidato oficial do partido. Já é uma decisão do Congresso, mas ele não aceitou. Eu considero que é um erro. É um erro porque um dirigente social, de um movimento social importante, não é um dirigente partidário. E não é alguém que tem uma interpretação do Brasil. Pode ter um movimento muito combativo, mas é preciso ter uma compreensão do Brasil e saber o que está acontecendo. E aí eu respondo a segunda pergunta tua. O que me motiva a sair, digamos, do conforto alienante da Universidade Brasileira, para fazer? Primeiro porque isso te dá uma energia extraordinária. Quando eu viajo pelo Brasil inteiro, lá no sertão de Itapipoca, ou na Rocinha, como foi antes de ontem, ou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, em tudo quanto é canto que a gente vai viajando, tu vai vendo como a grande maioria da população, militantes novos, antigos militantes, gente que estava em casa, meio desiludida, começa a se somar, porque nós estamos discutindo um programa e uma praxis da Revolução Brasileira. Essa é a primeira coisa. E o que me motivou, tem a decisão pessoal, mas o Brasil está grávido disso, está grávido de uma revolução social. Por quê? Porque o regime político faliu. E eu não esperava, concretamente, que a classe dominante destituísse a presidente Dilma. Mas quando ela fez, ela exibiu as vísceras do sistema. E não tem nada para colocar no lugar. Não é capaz, o sistema não é capaz de se renovar. A eleição de 2018 não restitui legitimidade política para o regime. Porque eles estão com um programa que é de arrasar o Brasil, uma regressão, o aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento. Então não tem saída mais dentro da ordem. Então a candidatura serve como uma candidatura, é uma candidatura antissistema, não é uma anticandidatura, porque eu estou disputando para valer. Não é para marcar posição. A hora brasileira está pedindo uma candidatura que estabeleça um programa radical de transformação e uma candidatura que defenda claramente a Revolução Brasileira. Daí a motivação.